Gostaria de saber se você tem interesse em aprender a se comunicar, melhor para poder ter relações mais produtivas, ter menos conflito com as pessoas com as quais você convive. Eu particularmente, né, nesse momento estou buscando investir na minha habilidade de comunicação e um pouco, né, dos estudos e das práticas que eu venho realizando nos últimos dias, eu gostaria de trazer aqui para você alguns dos aprendizados que eu venho tendo, né, e algumas das coisas que eu descobri também nessa busca. E é muito legal, porque passa um pouco por autoconhecimento, passa um pouco por estudos realmente de técnicas, de práticas, é disso aqui que eu quero falar com você. Mas antes, né, da gente falar sobre o assunto, eu já peço por gentileza, que você se inscreva no canal, porque isso é fundamental para que o canal continue crescendo, para que a mensagem continue chegando, essa mensagem de autoconhecimento, de autodesenvolvimento pessoal, com foco na melhoria da nossa vida, da sua vida, né? Porque eu acredito que todos nós estamos buscando uma vida de transformação e de melhoria. Também lembre-se de deixar o seu like aqui no vídeo, é muito importante, e, é claro, ao longo do vídeo, faça o seu comentário, né? Faça a sua crítica, dê o seu insight. Se você tem algum aprendizado sobre esse tema da comunicação, deixa aqui também, porque vai ser muito importante para todos nós que estamos aqui lendo e para mim também, porque eu tô como um aprendiz, né? Então eu quero aprender também com vocês o que vocês estão aí descobrindo, que eu ainda posso não ter estudado e não ter descoberto, e sempre é bom somar nos aprendizados, ok? Mas, seguindo adiante, né? Eu gostaria de começar exatamente falando por um ponto que ele vem sendo muito crucial no meu aprendizado, que é o quê? É a questão das crenças, né? E tem uma crença, que é uma crença cultural, que a gente acaba tendo muito contato com ela na escola. Quando a gente está ali naquele período da adolescência, eu acredito que o momento da escola, do colégio, ele é muito forte, essa crença de quê? De que pessoas, né, que são interessantes são aquelas pessoas que conseguem conquistar a atenção das pessoas à sua volta. Então na escola rola muito isso, né? Eu, particularmente, né, era bem introspecto, era bem tímido na escola, eu ficava vermelho quando as pessoas vinham falar comigo, e tinham pessoas que tinham muita habilidade de estar sempre no meio da roda e com várias pessoas em volta dela e dando muita atenção para ela, e as pessoas queriam estar perto daquela pessoa. E eu tenho sobrinhos e sobrinhas, e eu já vi essa conexão, essa relação com esse fato, né? Já conheci outras pessoas também. E isso é uma coisa que acontece na universidade também, né? Tem aquelas pessoas que conseguem chamar mais atenção, que as pessoas ficam mais em volta delas, são as pessoas mais populares. Então, esse próprio termo, né, uma pessoa mais popular, a gente vai associando que ela é uma pessoa mais interessante. E isso vai fazendo a gente ficar com essa crença. Então a gente reforça essa crença nas novelas, nas séries, nos filmes, toda série, né? Todo filme tem aquela pessoa mais popular, que carrega as pessoas, que as pessoas estão sempre à volta dela. E isso vai fazendo com que, então, a gente associe a crença de que pessoas interessantes são as pessoas que conquistam a atenção das pessoas e fazem com que elas fiquem à sua volta. E tem aí uma armadilha nessa crença, que é o quê? Que é, se a gente passa a acreditar que pessoas interessantes são aquelas que estão no meio da roda e todas estão dando atenção para elas, automaticamente a gente vai buscar desenvolver a capacidade de sempre conseguir chamar a atenção das pessoas e estar no centro da atenção das pessoas. E isso acaba se tornando um tiro no pé. Por quê? Porque quando a gente alimenta essa crença, consciente ou não dela, o que começa a acontecer? Eu tô dando risada aqui porque assim, aconteceu comigo. A gente aprende geralmente na dor, né? No amor a gente aprende mais demorado, na dor é mais rápido, né? O que acontece? A gente passa a se tornar uma pessoa desagradável. Por quê? Porque a gente começa a sempre estar trazendo a atenção das pessoas para nós. Então a gente acaba não conseguindo ser uma pessoa que não é a pessoa que está no centro, que não é a pessoa que não está chamando a atenção das outras. E a gente acaba não tendo consciência de que a gente está sempre buscando atenção, porque vira uma coisa tão natural, vira uma coisa tão comum depois de algum tempo, depois de alguns anos, que você não percebe que você está fazendo isso. Então você faz sem perceber, mas as outras pessoas percebem. E o que acontece? Isso gera um conflito muito grave, por quê? Porque as pessoas, elas só param para ouvir, né, o que nós temos a dizer depois que elas percebem que nós estamos interessadas por aquilo que é mais importante para elas, que é o quê? Elas mesmas.
Então, quando uma pessoa para ouvir a outra, ela só para ouvir a outra se ela percebe que aquela outra pessoa se importa com ela, enxerga ela, percebe ela. Então, quando a gente acaba, sem perceber, reproduzindo essa crença de que a pessoa mais interessante é a que está sempre chamando a atenção das outras pessoas e a gente acaba sempre chamando a atenção para a gente, as outras pessoas vão se sentir não percebidas, não enxergadas, não vistas. E automaticamente elas vão se defender como? Não querendo se relacionar com a gente, não querendo se comunicar com a gente, não querendo estar perto da gente. É uma defesa. Ela sente que ela não é importante pra gente. Então ela faz o que? Ah, essa pessoa não tá nem aí pra mim, então eu não tô nem aí pra ela também. E não necessariamente é isso que você está fazendo. Você não está não aí para a pessoa, pelo menos na sua cabeça. Mas o seu comportamento pode estar entregando isso. E no final das contas, o que está acontecendo é realmente isso. Só que às vezes a gente não está consciente. A gente não percebe que está fazendo isso. A gente está tão acostumado a fazer de uma determinada forma que a gente não atenta para isso, sabe? Você não tá fazendo na maldade, você não tá fazendo porque você quer, você não tá fazendo porque você quer que o outro se sinta um lixo, você não tá fazendo porque você quer que o outro se sinta mal, você não tá fazendo porque você quer que o outro se sinta, sabe, menos importante ou irrelevante. Você simplesmente está repetindo um padrão. Tá repetindo um padrão. E daí vem também uma coisa interessante que é o seguinte: a importância do feedback. Porque se você tá vendo uma pessoa que você gosta fazendo isso, chama ela, se você realmente ama ela, se você gosta dela, e no amor, no carinho, sabe, sem julgar ela, dá um feedback pra ela. Sabe, fala assim, olha, eu acredito que você não tá percebendo, porque eu tô vendo que você não tá fazendo por maldade, você não tá fazendo por mal, mas assim, o que tá acontecendo é isso, sabe? Você tá sempre chamando atenção e as outras pessoas não estão se sentindo percebidas e vistas e tal. A questão é só, não é que você não precisa, não pode falar, ou não deveria falar, mas assim, fala 20% do tempo e escuta 80% do tempo. Dá espaço para as outras pessoas também. Porque assim elas vão se sentir vistas, percebidas e aí elas vão te integrar mais. Elas vão querer mais estar com você. E você não quer que as pessoas estejam com você, você não quer que as pessoas gostem de estar contigo. Então é só isso, é só você, né, dar esse toque. Com certeza, se a pessoa está aberta para o aprendizado, você não julgou, você não maltratou, você foi com puta carinho, com puta, sabe, tato, você falou com respeito, ela vai parar para refletir. Ela vai parar para refletir. Mas às vezes a gente, né, tem crenças de que a gente não pode, né, chegar e dar um feedback, porque ai, a pessoa vai ficar chateada comigo, a pessoa não sei o que lá. Mas assim, se você realmente ama a pessoa, dá um feedback para ela. Porque o feedback, ele dá a chance da pessoa parar para refletir. E o ser humano, ele melhora através do quê? Através do autoaprimoramento, da correção. E como que você vai corrigir algo que você não enxerga? E quando você está fazendo algo há muito tempo, há muitos anos, você não enxerga. É um padrão. E um padrão você está cego. Tem até uma fala, né, que eu ouvi em um podcast ontem, né, que é de um livro do Saramago. Eu esqueci o nome do cara que falou no podcast, mas o autor que essa frase está em um livro do Saramago. E a frase é o seguinte, né? Você só pode ver a ilha depois que você sai da ilha. Você só pode enxergar a ilha depois que você sai de dentro da ilha. E nós somos a ilha. Então, nós somos a ilha. Então a gente só consegue se ver quando a gente se distancia. E às vezes a gente vai demorar tanto tempo, vai tomar tanta porrada, tanta pancada até a gente se enxergar. Então, se você é amigo ou amiga de alguém, parceiro ou parceira, colega, relacionamento, familiar, e você tá vendo essa pessoa fazendo isso, chama no carinho, chama no respeito e dá o feedback. O feedback ele é fundamental, ele é importante, sabe? Não fique preso nessa crença que a pessoa não vai gostar, que ela vai ficar X, Y, Z. Porque assim, é isso, sabe? Tipo assim, quando a gente ama uma pessoa, a gente quer o crescimento dela, né? E a gente querendo o crescimento dela, a gente pode somar com o crescimento dela, dando o feedback. E tem uma outra coisa também que eu quero trazer, que é o seguinte: tem um professor brasileiro, né, um autor, ele é professor, ele é cientista político, ele é palestrante, ele é escritor, né, que o nome dele é Reni Ozzy Cooker. E o nome dele mais popular, assim, na mídia é Professor Rock, H-O-C. Né? E o professor Rock, ele tem um livro que se chama Inteligência do Carisma, a nova ciência por trás do poder de atrair e influenciar.
E é interessante porque o livro dele, ele vai fazer uma pesquisa bem histórica, assim, tal, sobre o carisma e tal, para entender melhor o carisma, tentando desmistificar, tentando e conseguindo, para ser mais honesto, né? Não é apenas tentando, ele conseguiu desmistificar o carisma, porque às vezes a gente acha que o carisma é uma coisa de talento, que a pessoa nasce com aquilo. E é legal porque ele vai trazendo historicamente, desde a Grécia Antiga, sabe? Tipo, passando por vários outros grupos, assim, e tal, passando por toda a Idade Média e chegando no momento atual, mostrando, né, toda essa questão e desmistificando de que o carisma, na verdade, ele é o quê? Ele, primeiro, o carisma não é uma coisa que a gente tem ou não tem. O carisma a gente tem para algumas pessoas que enxergam isso na gente e para outras pessoas não. Então, um exemplo que ele dá é até o seguinte, né? Ele fala assim, olha, vamos lá, se você é de um partido político X, a- aquele representante do partido que você gosta, quando ele fala, você acha ele carismático. Você gosta da fala dele porque ela se conecta com você, ela tem a ver com seus valores, com aquilo que você acredita, com aquilo que você quer, com aquilo que você busca. Já o partido da oposição, você olha aquilo e você não vê carisma nisso. Fala, ai, que pessoa, sabe, chata, ai, o que ela fala, não gosta. Nossa, você vê como que ele é superficial, como que ele é uma pessoa do mal, sei lá, como que ele quer atrapalhar e tal. E aí você não vê carisma. E vice-versa. Então ele fala, ó, os dois tem pessoas que enxergam carisma e tem pessoas que não enxergam. Então isso já mostra que o carisma, ele não é uma coisa que você tem ou não tem, mas ele é uma coisa que as pessoas atribuem a você quando você consegue se conectar com elas. Então é sobre uma conexão. E essa conexão, né, segundo o professor Rock, ela está relacionada com 3 tipos de inteligência. Então imagina aqui uma pirâmide. Uma aqui, outra aqui, outra aqui. Não é que a de cima é mais importante, tá? É só para imaginar uma pirâmide no sentido de você perceber que são 3 pontos, mas não tem uma mais ou menos importante. Mas a grande questão é, a primeira inteligência é a inteligência emocional. Então, quando a gente tem uma inteligência emocional, e já tem vídeo aqui no canal sobre inteligência emocional, se você, né, não viu, você entra aqui na descrição que eu vou deixar o link para você acessar o vídeo sobre inteligência emocional, para você entender melhor esse assunto. Né? Então, quando a gente fala da inteligência emocional, qual que é a questão, né, que ele está tentando trazer aqui para gente no livro? Que quando você consegue se compreender e ter uma autogestão e um autocontrole das suas emoções, você consegue estabelecer uma conexão com as outras pessoas que ela é mais genuína. Quando você não entende as suas emoções, quando você não sabe lidar com as suas próprias emoções, você acaba não conseguindo estabelecer uma conexão genuína, porque você explode, você maltrata, você projeta dificuldades e sentimentos desagradáveis na situação que são seus e você que deveria lidar com eles. Então aquela coisa, sabe, aquele chefe que às vezes ele brigou no trabalho, em casa, e chega no trabalho e desconta em você. Então você não consegue perceber um carisma nele, sabe? Porque você fala, ah, essa pessoa toda vez ela tá assim, tal, tá pesada. Então a inteligência emocional é um dos eixos do carisma. E pessoas vão conseguir estabelecer uma relação, uma conexão de carisma somente pelo domínio da inteligência emocional. É o que ele diz. Se a pessoa dominar as 3, ela vai ser mega, mega blaster carismática. Inclusive ele dá o exemplo de que o Silvio Santos, na opinião dele, dominava as 3 inteligências e que a Oprah, aquela apresentadora americana, também domina as 3. Mas que uma pessoa que domina uma delas, ou que tem uma delas muito bem desenvolvida, também é capaz de ser reconhecida como carismática. Além da inteligência emocional, ele também vai citar o quê? A inteligência social. E essa inteligência social é sobre perceber o outro. Quando a gente consegue desenvolver a inteligência de perceber o outro, e é interessante porque dentro da inteligência emocional existem habilidades de perceber o outro também, mas a inteligência social, ela é realmente essa capacidade de perceber, de ler, de interpretar as reações do corpo do outro, do não verbal do outro, sabe? Se essa pessoa tá se sentindo bem ou não tá naquela situação, com aquele tipo de assunto, com aquele tipo de conversa, com aquele tipo de ambiente que está ali, né? E o ambiente, no caso, a conversa, né, que a gente está gerando. Então, a inteligência social, essa inteligência do outro também. Então, tem pessoas que não vão ter tanta inteligência emocional, não sabem lidar tão bem com as emoções, mas entendem muito do outro. Ele traz até um exemplo nessa parte da pessoa que é tímida. Ele fala, a pessoa que é tímida, ela talvez ela tenha uma certa dificuldade com algumas questões de emoções dela e ela não consegue se expressar tão para fora. Mas por ela ser uma pessoa tímida, ela consegue desenvolver bem a inteligência social, que é perceber o outro.
por ela ficar calada em silêncio, ela fica prestando atenção no outro, ela saca o outro, e por ela conseguir sacar o outro, ela consegue se relacionar melhor com o outro. E além da inteligência, então, social e da emocional, também tem a inteligência contextual, que é a gente compreender as diferenças culturais. Então, quando você está lidando com uma pessoa de outra cultura ou de um outro contexto, porque aqui a gente mora no Brasil, um país continental. Então, assim, às vezes você está lidando com uma pessoa da região Nordeste, você é da região Sul, por exemplo. Nossa, são visões de Brasil e visões de vida e visões de tudo totalmente diferentes. Ou você está lidando com uma pessoa do Norte, uma pessoa do Sudeste. São totalmente diferentes as visões de mundo. Então, quando a gente não consegue perceber que a diferença do contexto, da cultura, sabe? Ou até mesmo daquele contexto específico que está acontecendo ali, a gente também tem dificuldade de estabelecer uma conexão carismática. E tem pessoas que podem não ter muito bem desenvolvida a inteligência emocional, nem a inteligência social, que é perceber o outro, mas consegue perceber e ter uma habilidade de lidar com essa inteligência contextual, de entender sobre aquela cultura que o outro tem. Então, sabe aquela coisa de você chegar, né, na casa, tipo, de um amigo seu, assim, tal, e aí tu chega lá, aí, o avô dele, tipo, por exemplo, é um cara que, tipo assim, muito vibrado e tal, tipo, em futebol, entendeu? E é um cara argentino e tu, tipo, entende tudo sobre a seleção da Argentina e sobre a história da seleção da Argentina e sobre futebol e tal, e não sei o que lá. E tu vai conseguir conversar com ele e ele vai te achar mega carismático. Ele vai falar, cadê aquele menino que não vem mais aqui? Eu gostei tanto dele e tal, aquela menina, enfim, né? Tanto faz se é um homem ou uma mulher. Então, olha que interessante, quando a gente então consegue perceber que o carisma, ele está conectado então com essas três inteligências e que desenvolvendo uma delas, a gente vai ser visto como carismático por algumas pessoas que vão se conectar com aquilo e pelas que não se conectarem, obviamente não, mas dominando as três, aí realmente a pessoa ela tem um superpoder, né, segundo o professor Rock, né, que é como o Silvio Santos, né? Eu acho que é difícil uma pessoa não gostar do Silvio Santos, né? Ele já desencarnou, mas assim, todo mundo que eu já conheci, né, gostava do Silvio Santos, assim, tipo, era um cara mega, mega, mega da hora, entendeu? Assim como tem outros apresentadores que, tipo, são mega legais, mas não vejo todo mundo gostando desses mega apresentadores, porque talvez uma dessas habilidades, inteligências, essas pessoas não dominam. E tá tudo bem, né? A gente não vai, né, julgar a pessoa. É a habilidade que ela desenvolveu até aqui. Mas o Silvio Santos, por exemplo, né, nesse exemplo do professor Rock, é um cara, assim, que é o exemplo de dominar as três inteligências. Então, olha que legal. Quando a gente percebe que existem questões de crenças, existe a questão do feedback, da gente poder dar feedback para as pessoas e receber feedback também com carinho, e também a questão de estudar para entender sobre essa questão da comunicação, sobre essa ideia do carisma, né, como no livro do professor Rock. Inclusive eu indico o livro do professor Rock, né, ó, A Inteligência do Carisma, a nova ciência por trás do poder de atrair e influenciar. Inclusive eu vou deixar o link do livro aqui embaixo, tá, em algum desses sites. Honestamente eu não tô ganhando nenhum tipo de comissão nem nada, mas assim, o livro do professor é tão incrível que eu super vou indicar mesmo porque ele merece, entendeu? Não tô ganhando nada, não tem link de desconto, não tem link de associado, não tem link de nada. Tem apenas o respeito e a admiração pelo trabalho mesmo do professor, que é um trabalho incrível e que vale a pena mesmo você poder conhecer. Lembre-se, estudar é a coisa mais maravilhosa que tem, porque quando a gente aplica aquilo que a gente estudou, isso que eu estou fazendo aqui, né, vindo aplicar um pouco do que eu estou estudando, para melhorar a minha comunicação, a minha vida, a sua vida, a nossa vida, porque quando a vida de todo mundo melhora, a vida do mundo melhora e tudo fica bem, ok? Então, não se esqueça de, antes de sair desse vídeo, você deixar aqui o seu comentário para você dizer o que você achou, se você aprendeu, se você não aprendeu, se a minha fala eu me fiz entender, ou se foi uma fala que em algum momento foi confusa, se foi desafiadora. Dê feedbacks do que eu posso aqui, talvez na sua percepção, sabe, melhorar na forma como eu comunico, como eu levo, como eu transmito a mensagem, porque o objetivo aqui realmente, né, não é me colocar num pedestal, entende? E dizer para você que eu sou melhor do que você, mas sim trazer para você um pouco do que eu estou aprendendo, um pouco do que eu estou estudando para contribuir com a sua jornada e juntos e juntas crescermos cada vez mais. Então, se inscreva no canal, curta o vídeo, deixe o seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.